8h07 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de segunda-feira. Que a sua semana seja bastante produtiva. E falando em produtiva, você tem dúvidas em relação à gestão da sua propriedade, a sua empresa rural? Pois você hoje tem acesso ao quadro O Gestor e Você, desta segunda-feira. E no quadro O Gestor e Você de hoje, nós vamos abordar uma questão muito importante, que é sobre a gestão de recursos hídricos, com o gestor jurídico da AGER, Pedro Putini Mendes. Muito bem-vindo. Para começar bem a segunda-feira, trazendo informações importantes para o nosso produtor, a nossa produtora. E por que falar em recursos hídricos? Porque se a gente falar em recursos hídricos, a gente pensar, o Brasil realmente tem aí um papel privilegiado, porque 13,7% de toda a água doce do planeta encontra-se aqui, mas grande parte lá na bacia amazônica. Por que a importância da gente falar sobre recursos hídricos hoje aqui, Pedro? Bom, Elaine, bom dia a quem nos assiste também. Recurso hídrico é um assunto muito importante, seja para o produtor rural, seja para quem está na cidade, porque sem água nada a gente faz, né? O produtor rural sem água vai ter um problema muito grande de gestão, né, na sua propriedade rural, e por isso a escolha desse tema, né? Recurso hídrico é um assunto que divide responsabilidades aí entre o poder público e o produtor rural, né? O poder público através de uma lei que se chama Política Nacional de Recursos Hídricos. Certo. E olha, quais são esses instrumentos, então, dessa Política Nacional de Recursos Hídricos tão importantes para uma boa gestão de uma empresa? Bom, começando pelo poder público, antes da gente chegar no produtor rural, né, essa lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela traz alguns instrumentos, né? Esses instrumentos são o plano de recursos hídricos, onde o Estado, o município vão ter que fazer a divisão, né, das bacias hidrográficas, a gestão delas, os comitês de gestão dessas bacias, onde é importante o produtor participar e acompanhar as decisões dessas bacias hidrográficas, né? O enquadramento dos corpos hídricos em classes, a outorga, né, do direito de uso, né, dos recursos hídricos, a cobrança, né, existe a cobrança também pela utilização desses recursos, e o sistema de informação, que na verdade o produtor confunde a outorga e o cadastro, né? O cadastro ele é exigido para controlar justamente o quanto de água está sendo utilizado. E é o cadastro? Cadastro de recursos hídricos, a outorga é o direito de uso, né? O cadastro, na verdade, são informações preenchidas num sistema, para que o poder público saiba, né, o que está sendo utilizado de água ali. Certo. E olha, que informações, então, para a gente poder exemplificar melhor, elas devem conter nesse plano de recursos hídricos? Bom, o poder público tem que apresentar algumas informações nesse plano, só para o produtor entender a dificuldade, às vezes, do órgão público conceder as outorgas. Ele tem que fazer um diagnóstico atual da região, de toda a situação dos recursos hídricos, ele tem que fazer uma análise de crescimento demográfico da região versus a utilização da água, o balanço entre a disponibilidade e as demandas futuras, metas de racionalização do uso, prioridades das outorgas, não é toda outorga que é prioritária, então tem que estabelecer uma ordem. Né? Exatamente, então essa é a responsabilidade da administração pública para fazer esse plano, antes de conceder a outorga ao produtor. Nossa, e o que está sujeito à outorga? Bom, a outorga, na verdade, esse nome outorga, vamos até explicar um pouquinho melhor para o produtor. A outorga ela é uma concessão. Ela é um direito de uso e ela é considerada um ato administrativo, ou seja, o órgão público que vai conceder, ele tem que fazer uma decisão fundamentada, né, considerando todos esses fatores que a gente acabou de falar aqui para fazer a concessão desse direito. Então, é um ato administrativo. Você perguntou o que está sujeito. Isso. O que está sujeito à outorga é a derivação ou a captação de parcela de água existente em um corpo d'água para consumo final. Então, qualquer captação de um rio para consumo final está sujeito. Também a extração de água subterrânea. Tudo que eu estou falando aqui está na lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Então vai fazer um poço, né? Vai fazer uma barragem, tudo que altere o curso da água ou subtraia para consumo ou para as atividades produtivas
está sujeito à outorga de recursos hídricos. Tem que ser solicitado junto, aí depende do órgão público, né? Dependendo do tipo do recurso hídrico, onde ele está localizado, pode ser feito às vezes na Marinha, às vezes na Agência Nacional de Águas, na ANA, ou também nos estados. Então o produtor tem que buscar essa informação junto aos engenheiros para saber aonde ele solicita essa outorga. Nós reforçamos então o que está sujeito. E o que não está sujeito, Pedro? O que não está sujeito é importante que o produtor busque esses laudos dos engenheiros, técnicos habilitados no CREA, porque o que não está sujeito são os usos insignificantes, mas quem vai definir isso são os laudos técnicos, né? Não é a gente falar que é insignificante ou não. Por exemplo, são 3 hipóteses. A primeira são pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, né, que independem de outorga, mas é preciso que um laudo técnico aprove isso. Derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes e, por fim, acumulações de volumes de água considerados insignificantes. Então, a palavra insignificante está presente na lei, mas é preciso um técnico, né, para que ele vá avaliar essa insignificância. Para que o produtor não leve multas e demais penalidades por estar fazendo uso de água sem outorga, né? E ainda só para a gente poder rematar essa informação sobre as outorgas, e ela pode ser suspensa, e se for, de que forma, Pedro Puccini? O produtor que obtém a outorga, ele deve cuidar de cumprir aquilo que foi autorizado pela outorga. Né? É um direito de uso, então, se ele descumprir os termos concedidos pela Agência Nacional de Águas ou pelo órgão ambiental do Estado, ele vai perder essa outorga. A ausência de uso por 3 anos consecutivos, também considerado perda, casos de calamidade, necessidade de prevenir degradação ambiental, atendimento de interesse coletivo e, por fim, a necessidade de manutenção das características de navegabilidade daquele local, no caso das outorgas concedidas pela Marinha. Então, são possibilidades de suspensão dessas outorgas de recursos hídricos. Até tem uma novidade, Elaine, se me permitir aqui a gente trazer o produtor, quando eu falei de cobrança, é possível que essas outorgas sejam cobradas. Até tem uma novidade. Existe um preço para essas outorgas? Qual que é a média? Gasta-se muito para poder ficar certinho com a lei em relação aos recursos hídricos? Quando o órgão público faz essa divisão das bacias hidrográficas e tudo mais, o produtor deve acompanhar, porque, por exemplo, a partir de 2018 agora, tem uma notícia aqui, que os produtores de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, que captam a água da bacia hidrográfica do rio Paranaíba para irrigação, vão ter que pagar pelo uso. Né? Em outras 5 bacias do país, essa cobrança já acontece. Então, isso vai elevar bastante o custo de irrigação e o produtor deve se planejar. Né? Afinal, nós estamos falando aqui de gestão, por isso que eu escolhi trazer esse tema, né, recurso hídrico, para que ele se preocupe com a outorga, o quanto vai custar isso. Não adianta só implementar uma nova tecnologia sem saber o que vai custar isso, né, na gestão. Então, um recadinho final para o nosso público que está acompanhando, recursos hídricos, fundamental para qualquer empresa rural. Qual o recado que a gente deixa, então, para o produtor e para a produtora? Bom, o recado ficou com dúvidas também, a gente se dispõe a sanar essas dúvidas, entra em contato através do e-mail, contato@gerconsultoria.com. E, além disso, acompanhar o site da Agência Nacional de Águas e as normativas do órgão ambiental de cada estado. Mas ficamos à disposição para tirar as dúvidas, que não deu tempo aqui da gente falar tudo, né? Tá certo, nós conversamos com Pedro Puccini Mendes, gestor jurídico da AGER, que toda segunda-feira traz informações importantes para a gestão, que faz toda a diferença no resultado final de uma empresa rural, não é mesmo? Com certeza, Elaine. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Você até a semana que vem.